Olá, caros alunos do mestrado em português como língua estrangeira ou como segunda língua da FLUC. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é William Craveiro e, a pedido da professora doutora Ana Maria Machado, eu estou aqui para lhes falar um pouco sobre a história da literatura brasileira. Ela me pediu que lhes apontasse as escolas literárias nas quais essa literatura se divide, bem como que lhes apontasse os principais autores e as principais obras de cada uma dessas escolas. Portanto, esta minha fala se enquadra num módulo de literatura brasileira da disciplina de literaturas de língua portuguesa. Antes que eu lhes fale de cada uma dessas escolas literárias em que se divide a literatura brasileira, é preciso que eu lhes diga que a literatura brasileira ela se divide antes em duas grandes eras. A primeira grande era é chamada de Era Colonial. Vai do ano de 1500, o ano do descobrimento do Brasil, até 1808, o ano em que a família real portuguesa vem embora para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte que haviam invadido Portugal. A segunda grande era da literatura brasileira é chamada de Era Nacional. Começa no ano de 1836, quando o romantismo tem início aqui no Brasil, e vem até os dias de hoje, até o que nós chamamos de literatura contemporânea. No meio dessas duas eras, há um período chamado de período de transição, sobre o qual vou falar mais adiante. A primeira escola literária da era colonial foi o quinhentismo. O quinhentismo tem esse nome porque foi a escola literária que perpassou todo o século XVI. Começou no ano de 1500 e foi até 1601. A literatura do quinhentismo ela foi de dois tipos. Nós temos o que nós chamamos de literatura de informação, que foi uma literatura produzida com o intuito de enviar informações aqui da colônia para a metrópole, ou seja, enviar informações aqui do Brasil para Portugal sobre a terra e sobre a gente que aqui vivia, no caso os índios. E houve um segundo tipo de literatura que foi chamada de literatura dos jesuítas, que foi uma literatura produzida por pessoas da Igreja Católica com o intuito de catequizar os indígenas. Entre as pessoas que se destacaram na literatura de informação, nós poderíamos citar o Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. O Pero Vaz de Caminha escreveu o que nós chamamos de Certidão de Nascimento do Brasil, a carta que ele enviou a El Rei Dom Manuel, dando conta do achamento do Brasil, em 1500. E como exemplo de outro texto da literatura de informação, nós poderíamos citar História de Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, de Pero de Magalhães Gândavo. Já como exemplos de literatura dos jesuítas, nós poderíamos citar Diálogo de Conversão do Gentil, do padre Manuel da Nóbrega, e poderíamos citar também as diversas correspondências, os diversos poemas, as diversas esquetes teatrais e os diversos sermões que o padre José de Anchieta escreveu com o intuito de catequizar os indígenas. O barroco tem origem aqui no Brasil com a União Ibérica. A União Ibérica foi o período em que Portugal e Espanha foram governados pelos mesmos reis, reis da mesma dinastia, a dinastia filipina. O Barroco tem início aqui no Brasil com a publicação de uma obra chamada Prosopopeia, cujo autor, Bento Teixeira, o fez para homenagear o governador da capitania de Pernambuco. É uma obra, Prosopopeia, de teor épico, totalmente baseada nos Lusíadas, de Camões. Outro autor importante no Barroco brasileiro foi Gregório de Matos Guerra, que ficou conhecido pela alcunha Boca do Inferno, por conta dos poemas satíricos que ele escreveu ao longo da sua vida. Gregório de Matos, inclusive, foi aluno aí da Universidade de Coimbra, ele esteve em Portugal e foi expulso de Portugal depois de ter falado mal de muita gente por meio de seus poemas. A mesma coisa aconteceu quando ele chegou aqui pelo Brasil. Ele também falou mal de muita gente da coroa portuguesa, né, de muitos administradores aqui da colônia, e isso deixou em maus lençóis com Portugal.
O Gregório de Matos, ele também escreveu poemas religiosos e também escreveu poemas líricos. Outro nome importante do barroco aqui do Brasil foi Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira também pertence ao barroco português, né? Ele nasceu em Portugal, mas passou também boa parte da sua vida aqui no Brasil. E aqui no Brasil ele escreveu muitos dos seus sermões, os seus sermões mais importantes. Nós temos aí Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as da Holanda, que ele escreveu quando o Nordeste do Brasil foi invadido pela Holanda, principalmente o estado de Pernambuco, que era um estado produtor de açúcar. Ele escreveu também o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, em São Luís, no Maranhão, aqui no estado do Maranhão, depois de ter se desentendido com os colonos que queriam escravizar os indígenas. A terceira escola literária aqui do Brasil, da era colonial, foi o arcadismo. O arcadismo tem início aqui no Brasil no ano de 1768 e vai até 1836, quando começa o romantismo. O arcadismo aqui no Brasil tem início com a publicação de uma obra chamada Obras Poéticas, de um autor chamado Cláudio Manuel da Costa. Outro autor importante, arcádico, aqui no Brasil foi Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. É necessário que a gente destaque esses dois poetas, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, porque eles também estiveram envolvidos com questões políticas aqui no Brasil. Eles quiseram tornar o Brasil independente de Portugal e se juntaram com outras pessoas, né, para fazer uma insurreição. Só que eles foram traídos. Então, eles acabaram sendo presos, né, deportados, mas um desses homens que estava junto a esses dois poetas, chamado Tiradentes, acabou levando a pior. Ele foi enforcado, esquartejado e as partes do seu corpo foram distribuídas por várias cidades de Minas Gerais, onde aconteceu essa insurreição, chamada de Inconfidência Mineira, para que servisse de exemplo para que outras pessoas, então, não tentassem a mesma coisa contra a coroa portuguesa. O quarto momento da literatura brasileira já é o romantismo. Portanto, pertence aí ao que nós chamamos de era nacional. O romantismo no Brasil, assim como acontece em Portugal, ele também está dividido em fases. A primeira fase do romantismo brasileiro é chamada de fase nacionalista ou indianista. E tem esse nome porque os autores dessa época vão procurar exaltar as paisagens brasileiras, a terra brasileira, né, a fauna, a flora do Brasil, e também vão procurar exaltar o índio, que é tido como um povo, né, originário aqui desta terra. Portanto, um povo que já existia aqui antes da chegada dos portugueses, o que seria o verdadeiro povo brasileiro, o verdadeiro povo do Brasil. Nesse primeiro momento da literatura romântica, né, brasileira, nós temos aí Gonçalves de Magalhães, que foi o introdutor do romantismo aqui no Brasil, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836. Ele também escreveu uma obra de teor indígena, de temática indígena, chamada Confederação dos Tamoios. Nós temos também o Gonçalves Dias, dessa primeira fase. Gonçalves Dias também foi poeta, assim como Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias também foi aluno da Universidade de Coimbra. Gonçalves Dias ficou famoso pela sua Canção do Exílio, um poema que ele escreveu quando estava aí em Portugal, no qual ele exalta a beleza da paisagem brasileira, né, aqui do estado dele, o Maranhão. E nós poderíamos citar também, né, o José de Alencar. O José de Alencar também pertence a essa primeira fase, a esse primeiro momento da literatura romântica brasileira, porque escreveu romances indígenas, como Iracema e o Guarani. Mas o José de Alencar foi muito além dos romances indianistas, ou seja, de falar dos índios. O José de Alencar procurou dar conta de todo o território brasileiro, falando de
todos os lugares do Brasil, de todas as regiões, ou melhor, de todos os Brasis, uma vez que o Brasil é um país extremamente diferente, né? Possui diferenças regionais, enfim. E o José de Alencar procurou dar conta de todos esses Brasis. Então, além das obras indígenas que ele escreveu, né? Ele escreveu também obras urbanas, ou seja, que se passam nas cidades, no caso, na corte, né? No Rio de Janeiro, como Diva, Senhora, Lucila. Ele gostava muito de personagens femininas, né, como as protagonistas dos seus romances. Ele também escreveu sobre o sertanejo, né, que é o homem aqui do Nordeste do Brasil, do sertão do Brasil, mas também escreveu sobre o homem lá da outra ponta do Brasil, do Sul, o gaúcho. Então, o José de Alencar, ele procurou dar conta, nesse momento da literatura, de todas as regiões do país e de todos os povos que formavam o povo brasileiro. Não por outra razão, ele é considerado patriarca da literatura brasileira, de forma merecida. O segundo momento da literatura brasileira é chamado de byronismo ou mal do século. E tem esse nome porque os escritores dessa fase, poetas, eles vão escrever seus poemas baseados na obra do Lord Byron, o poeta inglês, né, que escrevia de forma extremamente melancólica e que tinha a morte como principal tema dos seus poemas, a morte como principal fuga da realidade. Entre esses poetas brasileiros que se enquadram nessa segunda fase, nós poderíamos citar o Álvares de Azevedo, que escreveu uma obra intitulada Noite na Taverna. O terceiro momento do romantismo brasileiro é o que nós chamamos de fase condoreira ou condoreirismo. E tem esse nome por conta do condor, o pássaro, né? Que é o símbolo da liberdade, por conta do seu voo, né? Do seu voo livre. Os poetas dessa terceira fase, e eu poderia citar o principal deles, que é Castro Alves, que escreveu uma obra intitulada Os Escravos. Os poetas dessa terceira fase vão se preocupar principalmente com as temáticas sociais, em especial com a escravidão. Eles são contra a escravidão. Eles são contra o Brasil escravocrata. Portanto, eles vão escrever nas suas obras bastante sobre o fim da escravidão, sobre o sofrimento do negro, sobre o sofrimento do escravo, sobre a necessidade de liberdade desses escravos. Então, a fase condoreira, né, tem esse nome exatamente por conta disso, pela busca da liberdade, pela liberdade dos negros, dos escravos. Bom, a quinta escola literária brasileira foi o realismo, a sexta, o naturalismo. E essas duas escolas, o realismo e o naturalismo, elas acontecem no Brasil concomitantemente. Inclusive, elas têm a mesma data de início e a mesma data de término. O realismo aqui no Brasil tem início no ano de 1881, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. O Machado de Assis já tinha sido um escritor do romantismo, ele era um escritor romântico, ele escreveu obras que se enquadram dentro do romantismo, né? Escreveu romances como Helena, por exemplo, mas o Machado de Assis decidiu mudar a sua literatura, a sua escrita, e inaugurou o realismo aqui no Brasil. Ele, de modo que ele se tornou o principal escritor do realismo aqui no Brasil. Eu poderia até dizer o único, já que não se fala noutro quando a gente fala em realismo aqui no Brasil. A obra com a qual ele inaugura o realismo aqui no Brasil é Memórias Póstumas de Brás Cubas, como eu disse, de 1881, mas também ele escreveu inúmeras outras obras dentro dessa escola, que foi o realismo, como Dom Casmurro, Quincas Borba, né, Esaú e Jacó, e por aí vai. O Machado de Assis foi um grande crítico da sociedade brasileira, né? Sobretudo da burguesia. Então ele procurou mostrar, né, de que modo a burguesia se aproximava tanto das camadas populares, né, do povão, que era justamente de quem ela procurava se distanciar.
ele procurou mostrar que a burguesia aqui no Brasil, né, era muito mais povão do que julgava ser. Burguesia condenava o povão, as coisas do povão, mas se comportava como ele. E ele então vai julgar aí os desvios de caráter da burguesia, né? Vai julgar também a questão da escravidão, vai se importar muito com os escravos, lembrando que o Machado de Assis era mulato, né? Então Machado de Assis também vai criticar a escravidão nas suas obras, nos seus contos e também nos seus romances, né? Portanto, essa temática da escravidão, de crítica à escravidão, ela vem ali do final do romantismo e perpassa aí todo o realismo. Também vai perpassar o naturalismo, como eu vou lhes mostrar. O naturalismo tem início aqui no Brasil também no ano de 1881, com a publicação de uma obra chamada O Mulato, né, que também vai trabalhar com a temática não exatamente da escravidão, mas do racismo. O escritor de O Mulato foi um maranhense chamado Aloísio Azevedo, né? E nessa temática do mulato, além da questão do racismo, ele vai trabalhar também com outras questões, como, por exemplo, a homossexualidade, que naquela época, né, era chamada de homossexualismo, porque era tida como uma doença, né, um desvio de caráter. Então, nessa obra, ele vai mostrar, sobretudo, os desvios de caráter, né, dos homens, das pessoas. E aí nós temos aí uns traços naturalistas dessa obra. Mas ele é conhecido principalmente, o Aloísio Azevedo, por uma obra chamada O Cortiço, uma obra em que ele vai mostrar a forma degradante em que vivia o povo ali pela corte, né, pelo Rio de Janeiro, o povo pobre, carioca, que vivia em barracos, em cortiços, como verdadeiros animais. Então, nessa obra, O Cortiço, ele vai mostrar aí as doenças do corpo e as doenças da alma, né, que acometiam esse povo miserável. E entre as doenças da alma, né, as doenças de caráter, de moral, também, mais uma vez, ele vai citar, né, a homossexualidade. No caso, homossexualismo, como eu falei, porque era tido como uma doença naquela época, né? E essas obras realistas e naturalistas aqui do Brasil, todas elas, né, encontram apoio naquelas teorias cientificistas da segunda metade do século XIX, né? Evolucionismo, o darwinismo, né? Monismo, fisiologismo, né? Socialismo utópico, socialismo científico, é o que a gente chama de romances tese ou romances de tese, que eram romances que procuravam comprovar aquilo que a ciência apontava, né, na realidade. A sétima escola literária brasileira foi o parnasianismo. O parnasianismo tem origem na França e só aconteceu, enquanto escola literária, lá na França e aqui no Brasil. Os escritores parnasianos, eles procuraram escrever poemas de uma forma bastante metrificada, eles olhavam bastante para isso, né? Respeitavam bastante a métrica, procuravam ter uma linguagem bastante incomum para se diferenciar da poesia romântica, que tinha uma linguagem mais simples, né? Também na questão dos versos procurava se diferenciar da poesia romântica, já que os poemas românticos eles tinham versos livres, né? E também às vezes versos brancos. Então os parnasianos procuravam trabalhar bastante com a métrica, com a rima, né? Com o vocabulário incomum, e eram bastante objetivos, né? De modo que eles vão se voltar aí para o Oriente, para temas do Oriente, também das antigas Grécia e Roma, geralmente para objetos ligados a essas culturas, a cultura oriental e a cultura clássica, de modo apenas a descrever esses objetos. Portanto, em termos de conteúdo, o parnasianismo é uma escola extremamente vazia, né? Está mais preocupado com a forma. Então eles procuravam fazer poemas descrevendo objetos como vasos gregos, vasos chineses, esse tipo de coisa. E os principais poetas parnasianos aqui do Brasil foram Teófilo Dias, né, que escreveu uma obra intitulada Fanfarras,
né? Nós temos também como principais poetas parnasianos brasileiros o Olavo Bilac, que escreveu poesias. Nós temos Alberto de Oliveira, que escreveu versos e rimas, e temos o Raimundo Correia, que escreveu versos e versões. Esses três últimos poetas, o Alberto de Oliveira, o Olavo Bilac e o Raimundo Correia, são conhecidos como a Tríade Parnasiana aqui no Brasil. São os três principais poetas parnasianos brasileiros. A penúltima escola literária brasileira foi o simbolismo, né? O simbolismo também teve origem na França, né? E se espalhou por vários países, inclusive por Portugal, né? Nós temos grandes poetas simbolistas portugueses. Chegou aqui então pelo Brasil, e aqui no Brasil encontrou eco nos versos de dois grandes poetas. Nós temos aí como grandes poetas simbolistas brasileiros, o Cruz e Souza, que inaugurou o simbolismo aqui no Brasil com duas obras publicadas na mesma data, Missal e Broquéis. São essas duas obras. Foram publicadas no ano de 1893. Né? E, claro, como toda obra simbolista, ele vai trabalhar bastante, né, aí com a subjetividade ou subjetivismo, né? O eu lírico vai falar de si, dos seus sentimentos, então nós temos um excesso de sentimentalismo, né? Muitas emoções ali, vai trabalhar com sinestesias, né? De modo que ao final da leitura de um poema simbolista, o leitor tire dali uma sugestão, né? Acerca da leitura do poema, daquilo que leu. Né? Não exatamente algo de forma clara, né? Não dá para exatamente descrever um poema simbolista. Né? Outro poeta simbolista bastante importante nesse período foi o Augusto dos Anjos, que escreveu também duas obras aí na mesma data. Nós temos Eu e Outras Poesias, né, que foram publicadas essas obras em 1919. Exatamente também por isso, por conta da data em que essas obras foram publicadas, né, muitos críticos literários brasileiros costumam enquadrar o Augusto dos Anjos no pré-modernismo. Bom, depois do simbolismo, nós temos um período da literatura chamado de pré-modernismo, que não foi exatamente uma escola literária, mas foi um momento que preparou para o modernismo. O pré-modernismo aqui no Brasil ele começou em 1902, com duas obras. Uma obra chamada Canaã, que foi publicada por um escritor chamado Graça Aranha, e uma outra obra chamada Os Sertões, que foi publicada por Euclides da Cunha. Essas obras do pré-modernismo, não só essas duas, mas todas as obras do pré-modernismo, de certa forma, elas estão muito ligadas à realidade brasileira, né? Ao que acontecia no Brasil naquela época. Então são obras que têm todas elas meio que um teor documental. Elas estão muito ligadas, né, a acontecimentos sociais do Brasil ali do final do século XIX e do início do século XX. Né? Canaã, por exemplo, do Graça Aranha, é uma obra que trata da imigração alemã aqui no Brasil. No final do século XIX, início do século XX, foi um período de grande imigração que aconteceu aqui pelo Brasil. Então vieram povos de praticamente todo o mundo aqui para o Brasil, da Europa, né, do Oriente, por exemplo, japoneses, né? Então ele vai trabalhar nessa obra Canaã, ele vai tematizar a questão da imigração, né? Principalmente a imigração alemã. É sobre isso que vai tratar essa obra. E já Os Sertões, do Euclides da Cunha, é uma obra em que o autor vai tratar sobre uma guerra que aconteceu, de fato, aqui no Brasil, né, no final do século XIX, no interior da Bahia, entre pessoas que viviam numa comunidade agrícola, né, que era um arraial, chamado Arraial de Canudos, pessoas pobres, pessoas muito humildes, contra tropas do governo federal da época. O governo federal destruiu completamente esse arraial, né, porque os poderosos da época, os latifundiários, se sentiam ameaçados por essas pessoas pobres que viviam no campo. Né? Então, o Euclides da Cunha, que era repórter, né, em São Paulo, ele vai então até o interior da Bahia, se inteirar dos acontecimentos e depois transforma aquilo que ele
encontrou enquanto repórter, todo aquele material que ele recolheu enquanto repórter, numa obra de ficção chamada Os Sertões. Aí nesse pré-modernismo, as obras em prosa, elas tinham também algumas características do realismo e também do naturalismo. Nós podemos ver, por exemplo, que em muitos momentos de Os Sertões, o narrador vai tratar os sertanejos, né, o povo ali do Arraial de Canudos, como verdadeiro animal. Ele vai descrever essas pessoas como verdadeiros animais. Então tem ali muito de naturalismo naquela obra. Nós temos também como escritores importantes do pré-modernismo brasileiro o Lima Barreto, que era negro e também vai tematizar a questão do racismo em algumas das suas obras, né, como Recordações do escrivão Isaías Caminha, mas ele vai criticar principalmente o Lima Barreto o início da República aqui no Brasil. Ele vai escrever a sua obra ali no início do século XX, né, quando houve o começo da República no Brasil. Então ele vai falar do autoritarismo do presidente da época, no caso o presidente era o Floriano Peixoto. Ele vai criticar os políticos brasileiros, né, mostrando que eles queriam só tirar vantagem, né, do cargo, né, que não ligavam para o povo. Então, uma crítica à República, a República incipiente, a República que estava nascendo aqui no Brasil. Lima Barreto vai fazer essa crítica, né, à política brasileira ali, aos republicanos, na sua obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, na qual ele vai criticar principalmente o autoritarismo do presidente Floriano Peixoto, que era um militar. E também vai criticar a política brasileira, né, na sua obra Os Brusundangas. Os Brusundangas, na verdade, era o Brasil, né? Ele inventou um país, mas que, na verdade, o país ali, naquela obra, chamado de Brusundangas, na verdade, era o Brasil. Ele vai apontar os problemas, né, do país. Outro escritor importante do pré-modernismo brasileiro foi Monteiro Lobato. Todo mundo conhece o Monteiro Lobato como escritor de obras infantis, mas o Monteiro Lobato também escreveu obras para adultos. E o Monteiro Lobato, nas suas obras, ele vai criticar o povo ali do interior do Brasil, ali do interior do estado de São Paulo, né, o caipira, mostrando o povo brasileiro, por meio da figura do caipira, como um povo preguiçoso. Aliás, essa temática vai ser recorrente na literatura brasileira do período literário posterior, né, que é o modernismo, sobretudo ali na primeira fase. E o Monteiro Lobato também vai falar, né, vai mostrar, na verdade, o racismo dentro da sua obra, o racismo que existia aqui no Brasil. E exatamente pelo fato de ele ter tratado muito do racismo na sua obra, muita gente hoje em dia costuma taxar o Monteiro Lobato de racista, que de racista não tem nada. Na verdade, o Monteiro Lobato apenas na sua obra estava documentando aquilo que de fato o Brasil era, um país extremamente racista. Aliás, era não, é. O racismo ele continua existindo no Brasil, ainda que hoje em dia de uma forma bastante velada, mas ele mostra isso de forma bastante clara na sua obra. Então, ele escreveu obras como O Presidente Negro, né? Escreveu contos como A Negrinha, né? Mesmo na sua obra infantil, nós temos a figura da tia Anastácia, que é uma negra, né, que vai ser bastante xingada ali pela boneca Emília, né, pelas crianças do sítio do Pica-Pau Amarelo, com enormes palavrões, todos eles quase que ligados à cor da sua pele. Então, Monteiro Lobato, ele foi um dos homens que mais denunciou, né, o racismo no Brasil, à sua época. A última escola literária é o modernismo. O modernismo no Brasil ele tem 3 fases. A primeira fase do modernismo brasileiro é chamada de fase iconoclasta ou destruidora. Foi a fase em que os escritores decidiram se voltar contra aquilo que vinha da Europa, né? Toda aquela produção literária europeia, toda aquela cultura europeia que chegava aqui no Brasil e era aceita sem nenhum questionamento, sem nenhum retrabalho,
era simplesmente devorada pelo povo brasileiro. Então, essa primeira fase do modernismo brasileiro procurou, de fato, valorizar o povo brasileiro, a cultura brasileira, a língua portuguesa do Brasil, né? Então, as obras que vão ser produzidas nesse período, elas estão escritas numa língua portuguesa brasileira, portanto, com todos os seus erros gramaticais, né? Vai tratar a produção literária desse primeiro momento do modernismo, da formação do povo brasileiro, dos povos que formaram o povo brasileiro, né? O branco, o português, o indígena, o negro, apontando principalmente o que havia de negativo nessas três raças, né? Foi, portanto, uma literatura satírica, jocosa, né? Também de teor humorístico, que foi produzida aí nessa primeira fase. Os principais escritores desse primeiro momento da literatura modernista foram o Mário de Andrade, que escreveu Macunaíma, né, o herói sem nenhum caráter, que representa aí o povo brasileiro, né, vai falar muito da preguiça do povo brasileiro, continuando de certa forma o que Monteiro Lobato já havia escrito na sua obra a partir do personagem Jeca Tatu, um personagem do interior ali de São Paulo, o caipira. Nós temos também Oswald de Andrade, que escreveu uma obra como Memórias Sentimentais de João Miramar, na qual ele vai, inclusive, se utilizar das correntes de vanguarda europeia, mostrando que, na verdade, essa primeira fase do modernismo brasileiro não virou totalmente as costas para o que era produzido na Europa, mas procurou aclimatar tudo que era produzido na Europa a uma realidade brasileira, né? Daí eles terem escrito um manifesto chamado de Manifesto Antropofágico, né? Que dizia que o ideal seria devorar toda aquela cultura europeia, né? De modo a digerir tudo isso e a formar uma cultura, né? Totalmente brasileira, aclimatada aqui ao solo brasileiro. A segunda fase do modernismo brasileiro ficou chamada como fase regionalista. Ela começa em 1930. Essa fase, né, de certa forma, procurou fazer o que o José de Alencar tinha tentado, né, anos antes, que era dar conta de todas as regiões do Brasil, falar das belezas e também dos problemas de cada uma das regiões do Brasil, apontar como vivia o povo brasileiro em cada uma dessas regiões. Então nós tivemos aí grandes escritores nessa segunda fase da literatura brasileira, a literatura regionalista, saindo aqui do Nordeste, como a Raquel de Queiroz, que escreveu O 15, uma obra que fala da seca no interior do Ceará, a seca do ano de 1915, né, um período de seca ali no sertão. Nós temos também Jorge Amado, que não vai escrever sobre a seca, porque a região dele, que é a Bahia, não é uma região do polígono das secas do Nordeste, mas ele vai falar da riqueza da zona cacaueira, né, produtora de cacau, ali no interior da Bahia, e também das diferenças entre as classes sociais que existiam ali naquela região, né? Também temos o José Lins do Rego, que vai falar da região produtora de açúcar aqui no Nordeste, ali no estado de Pernambuco. Ele vai falar da ascensão e do declínio dessa produção de açúcar por meio de um personagem. Inclusive ele vai escrever vários livros, uma saga, né, em torno desse personagem, mostrando os vários momentos da vida desse personagem. E aí nós temos aí obras do José Lins do Rego, como Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, né, todas as obras em torno do mesmo personagem, mostrando momentos diferentes da vida dele, momentos aí de ascensão e declínio, né, da produção de açúcar no Nordeste aqui do Brasil. Nós temos também o Graciliano Ramos, que vai escrever também sobre a seca, né, entre outras coisas, mas ele escreveu uma obra muito famosa chamada de Vidas Secas, em que ele vai tratar da seca ali, né, no Nordeste, aqui no Nordeste, mais ou menos ali na região de onde ele era, que é a região de Alagoas. Bom, esses são os escritores regionalistas. Há um também, e esse vai tratar de questões ali do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, chamado José Veríssimo, que também escreveu uma saga
em torno de uma personagem chamada Ana Terra. Ele vai falar, portanto, aí das várias gerações da família dessa personagem, né, contando aí a história dessa família ali no Rio Grande do Sul, né, a região dos Pampas, ali, a região dos Pampas gaúchos, né, que tem uma outra cultura, uma cultura inclusive mais próxima ali do povo da Argentina, do Uruguai, né? Então ele vai contar a história daquela região do Brasil. Bem, e a última fase do modernismo brasileiro começa em 1945 e vem até os nossos dias, a chamada de literatura brasileira contemporânea. É a parte da literatura brasileira, eu acho que pega o maior número de autores, que concentra o maior número de autores. Nós temos nesse período de 1945 até hoje, né, a literatura brasileira contemporânea, a terceira fase do modernismo brasileiro, nós temos aí uma multiplicidade de temas abordados pelos escritores brasileiros, né? Mas os principais escritores desse período são, nós temos aí Carlos Drummond de Andrade, que é tido como o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Foi um poeta que escreveu sobretudo sobre o amor, né? É o poeta do amor. Ele escreveu muitos poemas líricos de teor amoroso, mas ele escreveu também poemas de caráter social, poemas de caráter político, né? Como A Rosa do Povo, por exemplo, é uma obra dele de caráter político. O Carlos Drummond de Andrade chegou a pertencer ao Partido Comunista, né? Assim como o Jorge Amado também. Nós temos ainda nessa terceira fase, nesse terceiro momento, o Vinícius de Moraes, que também foi um grande poeta brasileiro, um grande letrista. Vinícius de Moraes também escreveu uma poesia lírico-amorosa, mas escreveu também uma poesia social, uma poesia política. Da mesma forma, nós temos a Cecília Meirelles, que foi uma grande poetisa brasileira, que escreveu uma obra de teor historiográfico, como O Romanceiro da Inconfidência, mas escreveu também uma obra infantil, como Ou Isto ou Aquilo. Escreveu também muitos poemas líricos, né? Poemas de teor amoroso, enfim. Temos ainda, nesse período, no âmbito da prosa, o Guimarães Rosa, que escreveu Grande Sertão Veredas. Guimarães Rosa vai revolucionar a literatura brasileira, porque criou muitas palavras nessa sua obra, nesse seu romance, e também em outras obras, né? Até hoje, o Guimarães Rosa serve de referência, por exemplo, para escritores africanos, como o Mia Couto. Foi um homem que escreveu um romance psicológico, né? Ao lado de Clarice Lispector, que não nasceu no Brasil, mas veio para cá ainda criança, que também escreveu uma obra de teor psicológico, né? Tanto contos como romances, né? Como Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo GH, né? Escreveu contos como Felicidade Clandestina, que dá nome a um livro. A Clarice Lispector foi uma das maiores escritoras brasileiras, sem dúvida nenhuma, pelo conjunto da sua obra, né, de teor psicológico, intimista. Temos também o João Cabral de Melo Neto, que foi um grande poeta nordestino, né, um poeta pernambucano, que escreveu ali uma poesia quase que matemática, né? Temos ainda, nessa terceira fase do modernismo brasileiro, a Lígia Fagundes Telles, que faleceu recentemente, que foi uma grande escritora brasileira, escreveu inúmeros romances, né, e eu poderia citar aí como um dos principais romances dela, Ciranda de Pedra. Enfim, são muitos os nomes, né? Eu poderia ficar aqui citando vários e vários, mas não há tempo para isso. Eu gostaria de agradecê-los pela atenção e dizer que eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Vou deixar aqui o meu e-mail para que vocês possam me mandar algum e-mail para tirar alguma dúvida. Também vou lhes indicar alguns livros para que vocês possam conhecer mais e melhor a história da literatura brasileira. Foi um prazer. Um abraço a todos e até breve.